paz do Senhor, eu sou o evangelista Marcos Vinícius, da Brasil para Cristo Nova, Friburgo, e eu quero trazer uma palavra de reflexão ao coração dos amados nessa oportunidade. O texto se encontra em Gênesis capítulo 37, eu quero ler alguns versículos, a partir do 3, o 3 diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui a gente já vê claramente que José, ele era diferenciado, né? Ele era diferente dos seus irmãos, e Deus o separa no meio do seu âmbito familiar, dando a ele uma túnica de várias cores. Seus irmãos tinham uma túnica que era comum para a época, mas o seu pai o amou, então ele tinha um privilégio dentro da sua casa, o seu pai o amou, e por Jacó amar José, fez para ele uma túnica que o diferenciava, dava um colorido diferente na sua vida e o destacava no meio dos seus irmãos. Quem sabe essa é a sua situação, né? Essa é a tua chamada. Mesmo dentro da sua casa, dentro da casa do Pai, você foi separado no meio dos outros. Deus te deu uma túnica colorida. Há um colorido de Deus na sua vida que não tem na vida dos demais. E a gente vê que José começa a conquistar sucesso diante dos seus irmãos, diante da sua família, e Deus dá para ele um sonho. Deus dá para ele um sonho, e nesse sonho ele vê todos eles trabalhando, atando feixes, mas ele vê que o seu molho fica de pé e os dos seus irmãos os rodeiam e curvando-se diante do seu molho, em que o seu molho, portanto, fica de pé diante dos seus irmãos. E os seus irmãos ficam muito bravos. E no versículo de número 8 a gente vai ver ele dizendo: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Mas José, ele não para no sonho. O sonho o motiva a uma vida e ele começa a viver aquele sonho. E ele tem um segundo sonho, aonde as estrelas do céu, o sol e a lua também se curvavam diante dele. Isso chama a atenção do seu pai, mas isso promove inveja no coração dos seus irmãos. O sucesso de José dentro da sua própria casa é agora ofuscado pelos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. E seus irmãos, eles começam a perseguir. Isso tudo passa a ser um propósito divino, porque Deus tinha um plano na vida de José. E o sucesso que Deus tinha para José não era um sucesso dentro da sua própria casa. Por isso ele é perseguido. E a Bíblia diz que os seus irmãos o lançam numa cisterna. Os seus irmãos o perseguem, o maltratam. E a primeira coisa que eles fazem é arrancar a sua túnica, aquilo que o diferenciava dos demais. Quem sabe as pessoas podem querer rasgar suas vestes, manchar as suas vestes, a sua reputação, mas eles não podem tocar na sua alma, eles não podem tocar em você, e aquilo que Deus projetou para você vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida de José. E José, ele é vendido como escravo, ele chega à casa de Potifar, e no capítulo 39, no versículo de número 3, a gente vai ver, a partir do versículo 3, a gente vai ver José trabalhando na casa de Potifar, indo bem na casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo quanto José fazia e aonde ele colocava as suas mãos, Deus o abençoava. E a gente pode perceber José conquistando mais uma vez o sucesso, agora na casa de Potifar como escravo. Mas esse sucesso não era o sucesso que Deus tinha preparado para José. Quem sabe você achava que estava vivendo o sucesso da sua vida. Quem sabe você achava que estava no auge, no momento áureo da sua vida. E agora você se encontra perseguido.
E eu quero dizer para você que assim como José estava vivendo um sucesso, não era esse ainda o sucesso que Deus tinha preparado para ele. Então ele agora é perseguido, mesmo depois de obter sucesso na casa de Potifar. Potifar dá todo o domínio na mão dele, acredita no potencial dele, dá todo o governo da sua casa na mão dele. Mas agora a esposa de Potifar começa a persegui-lo, fazendo insinuações, querendo deitar-se com ele, mas ele, homem de Deus, recusou, foi perseguido. Ela gritou, ficou com a veste dele nas mãos, e mais uma vez ele teve as suas vestes manchadas, a sua reputação manchada por algo que não fez, e ele foi obrigado a fugir, esteve preso. E na prisão, quando José chega na prisão, ainda no capítulo 39, a Bíblia também nos diz no versículo de número 23, ou em todos os versículos anteriores, você vai ver que gradativamente ele também na prisão vai ganhando sucesso mais uma vez. Ele chega e o carcereiro, ele já de antemão percebe que ele era um rapaz diferenciado. Por mais que as suas vestes tenham sido inúmeras vezes trocadas, mas ele ainda era diferente dos demais. O que difere a sua vida não é simplesmente a roupa que você veste. O colorido de Deus que está na sua vida, o homem pode tentar rasgar, o homem pode tentar manchar, mas aquilo que Deus colocou especial, colocou dentro de você. E isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode manchar. O homem não pode destruir aquilo que Deus colocou dentro de você. Então, mais uma vez, ele é, dentre muitos, percebido como alguém diferente. E ele obtém sucesso também na prisão. E na prisão, ele recebe domínio sobre todos os prisioneiros. E toda aquela prisão estava sob domínio de José. Mais uma vez, José agora está vivendo sucesso. Mas também este sucesso não era o sucesso que Deus tinha para a vida de José. Porque mesmo em meio à adversidade, a gente vive momentos em que parece que nós estamos saindo do sufoco. Não é aquilo que nós sonhamos e imaginamos, mas saímos do sufoco. Quem sabe agora esse é o momento que Deus escolheu para mim. Mas, mais uma vez, Deus mostra para José, esse não é o sucesso que eu preparei para você. Não é essa vida que eu preparei para você. E, mais uma vez, José é motivado a subir um degrau, a passar de fase. E ele passa essa fase da sua vida quando ele desvenda 2 sonhos, um do padeiro mor, outro do copeiro mor. O padeiro mor, como ele havia relatado, morre depois de alguns dias, e o copeiro volta a servir Faraó em sua mesa. Mas ele deixa bem claro, lembra de mim quando você chegar diante do teu rei, lembra de mim quando você chegar diante de Faraó, lembra que eu agi com você e Deus me usou em favor da sua vida, e quem sabe esse também é o seu momento. Quem sabe você está naquela fase, lembra de mim, lembra de mim no ministério, lembra de mim quando você estiver nas suas orações. Mas há um momento certo, há um período certo em que as pessoas vão se lembrar de você. Há um momento certo em que tudo vai começar a funcionar em seu favor. E esse momento também chega na vida de José. E a Bíblia diz que Faraó, ele tem um sonho, ninguém consegue desvendar, são 2 sonhos, mas os 2 sonhos se remetem a um único sonho, e Faraó não consegue ninguém que pudesse desvendar esse sonho. Mas aí o copeiro lembra-se de José, e aí o momento de José chega, e mandam chamar José. Mais uma vez mudam as suas vestes. Um anel é colocado diante dele. Ele chega com vestes novas diante de Faraó. E ele desvenda o sonho de Faraó, não por ele mesmo, mas pelo Senhor que ele servia. E Deus o dá as interpretações devidas. Faraó se impressiona com o poder de Deus que agia através da vida de José. E agora, José é honrado. José, ele está em uma situação em que ele nunca imaginou estar. Embora tivesse tido um sonho que era mais que um sonho, era um direcionamento de Deus para a sua vida. Mas agora ele está num reino diferente daquilo que ele vivia.
um povo com uma cultura diferente da dele. E agora ele se torna o governador daquela nação. Um reino que não estava acostumado a ser governado por ninguém a não ser por Ramsés, o faraó. Mas agora um hebreu é levantado no meio dos egípcios para governar então todas as finanças do seu povo. E enfim José consegue o sucesso. E agora esse sucesso que Deus tinha para a vida dele. Algo grande como Deus havia o mostrado. Seus irmãos vêm, e a gente sabe, nós sabemos daquilo que a palavra diz, seus irmãos vêm comprar, ele reconhece os irmãos não reconhecem ele. E toda uma situação, e ele se revela algo emocionante, e ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, que tudo que os seus irmãos fizeram para mal, Deus usou para bem, e que não havia nenhum rancor no coração dele a respeito de seus irmãos. Meus queridos, nós passamos por muitas adversidades na vida, nós passamos por muitas dificuldades na vida, mas nós temos que mudar o nosso ponto de vista, porque quando nós passamos adversidades, problemas, dificuldades, quem sabe é o Senhor tirando você do comodismo. Quem sabe todas as situações difíceis que você está vivendo, o próprio Deus mudando a trajetória da sua vida. Porque quem sabe você se acomodou no sucesso, mesmo que dentro da prisão. Ou quem sabe no meio da sua casa, na casa do seu pai. Mas não é esse sucesso que Deus tem para você. Deus tem algo grande para a sua vida. E aquilo que Ele prometeu a você, aquilo que Ele te deu como sonho, todos os seus objetivos, tudo aquilo que você almeja no Senhor e aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Amém.